É o Gazeta Entrevista que está no ar pela sua TV Gazeta, Rede Record, com muita alegria em nossos corações. Quero agradecer a Deus pela audiência dos nossos amigos que nos acompanham na capital e nos municípios do interior, pela saúde, pela vida, pela paz. Muito obrigado também a todos vocês que estão em casa, nos dando a honra da audiência. Quero começar o programa dando uma dica especial para todos os que querem fazer economia no Supermercado Araújo. Nesta segunda e terça-feira, você compra o maracujá por apenas R$ 2,48 o quilo, uva Red Glue por apenas R$ 6,99, olha só que beleza, cenoura o quilo por apenas R$ 1,49, tomate o quilo R$ 1,59 e maçã nacional R$ 2,75. Você encontra tudo isso e muito mais no Supermercado Araújo, que tem ofertas todos os dias. Você pode pagar com seu cartão de crédito Itaúcard Araújo, tudo para você. Eu vou bater um papo neste primeiro bloco do nosso Gazeta Entrevista com o deputado federal Márcio Bittar, do PSDB. O deputado marcou um jantar para amanhã, sábado, para fazer a sua prestação de contas com seus amigos, eleitores, alguns membros da imprensa, para dizer o que efetivamente realizou em seu mandato em 2011. Deputado Márcio Bittar, muito boa noite. Boa noite, Alain. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo em paz. Deputado, amanhã é a sua prestação de contas. Eu tenho visto aí alguns parlamentares fazendo a prestação de contas. Petecão, por exemplo, esteve ali no Senadinho, na Esquina da Alegria, conversando com o povo, daquele jeitão dele. O senhor vai fazer um jantar e, ao mesmo tempo, vai apresentar de uma maneira mais formal às pessoas o que o senhor realizou em 2011 na Câmara Federal e como político, como um dos líderes desta oposição que almeja o poder no Acre. Eu quero fazer uma retrospectiva com o senhor. Como é que foi voltar à Câmara Federal, depois de tanto tempo? E o que é que melhorou ali naquele ambiente? Melhorou, piorou, a politicagem aumentou, os deputados estão mais sérios ou não? Como é que foi esse retorno? Bem, Alain, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade que você e a TV Gazeta me oferecem de poder prestar conta ao final desse primeiro ano do mandato na Câmara Federal. A volta à Câmara foi foi um recomeço, como todo ele, difícil, depois da derrota que eu tive para o governo do Estado, nos últimos 4 anos, e de repente eu fui agraciado com a generosidade do povo acreano, me fazendo o segundo deputado mais votado do Brasil, proporcionalmente. Isso é uma honra e uma responsabilidade maior, não é? Eu diria a você, Alain, que a Câmara, eu resumo assim, o Congresso Nacional, ele é o espelho da alma brasileira. Então, lá você tem pessoas com comportamento do que há de melhor do brasileiro. E do pior também. Mas também você tem do que há de pior. Porque ela é o espelho da nação. Principalmente a Câmara, muito mais do que o Senado. Né? E o que mudou mesmo fui eu. Eu estou mais maduro. A última vez que me elegi deputado federal foi há quase 13 anos. Né? E eu estou mais em paz, porque eu era mais jovem e eu queria que as coisas acontecessem na minha velocidade. E o tempo vai ensinando que as coisas têm o seu próprio tempo. E hoje eu consigo conviver melhor, querendo ver mais coisas, e em não acontecendo, eu consigo não me frustrar tanto. Porque eu aprendi isso. O tempo não é o meu. O tempo tem... Eu estou com mais 512 deputados e deputadas, enfim. Tem o executivo. Então, eu hoje cumpro o mandato mais maduro e estou mais tranquilo do que da vez passada, que eu era mais jovem, queria que as coisas acontecessem. Continuo querendo, né? Mas sei que o tempo não é o meu, é o tempo das coisas. Além dessa questão da volta à Câmara, Folha de São Paulo apresentou aqui a avaliação da presidente Dilma. Foi melhor avaliada do que FHC no seu primeiro ano de mandato e do que o próprio presidente Lula. O senhor acha que a presidente Dilma, a gente falar um pouquinho ainda de Brasília, foi tão bem avaliada assim por sua postura extremamente dura com os ministros corruptos? Dilma demitiu 6, tirando Nelson Jobim, que pediu demissão. Mas o senhor acha que é por isso que foi tão bem avaliada a presidente Dilma Rousseff? Alain, primeiro o que avalia mesmo uma gestão é a história. Então, essa coisa está muito cedo, está muito momentânea. Fernando Henrique Cardoso, ao sair,
até setores do próprio PSDB, o meu partido, em algumas campanhas, não colocaram muito relevo na gestão do Fernando Henrique Cardoso, porque quem entrou, no caso Lula, entrou batendo muito no passado, etc. E hoje a história está colocando o Fernando Henrique Cardoso no patamar que ele já merecia. Foi um dos maiores estadistas que esse país já teve. E no governo dele, o Brasil moderno que temos hoje tem muito a ver com a gestão dele. Então a Dilma vai ser mais bem avaliada pela história. No que diz respeito ao que você falou, Alain, me desculpa, você toca no assunto e eu não fujo de assunto. Sim. Ela não demitiu ninguém. Na verdade, ela foi obrigada. A história da faxina é uma bobagem. Se a imprensa não divulga... É mesmo, deputado? Quer dizer que a Dilma não teve esse peito todo? Foi a circunstância que a obrigou a isso? Lógico, Alain, vamos falar sério. Se a imprensa não tivesse divulgado tudo que ela divulgou dos 6 ministros que caíram, nenhum deles teria caído. Eu já disse e volto a repetir. Corrupção não é patrimônio de um partido, nem de um país. Mas a diferença desse governo para os demais é que este governo entende que em nome de um projeto, em nome de um partido, em nome de uma eleição, tudo pode. E não é assim. Nunca antes nesse país, como diz o ex-presidente da República, nunca antes nesse país se aparelhou tanto o Poder Executivo como está aparelhado hoje. E os ministros só caíram porque a imprensa divulgou fatos estarrecedores. Ostensivamente, fatos que estão sendo comprovados agora pelos órgãos competentes. Porque tem ministro que saiu dizendo que era tudo intriga, aquela mesma história e tal. Agora, eu não sou... É engraçado quando o ministro Caio diz que são obras dos adversários políticos. Da imprensa. A imprensa que me persegue. Coitadinhos, né? Dá uma pena. O deputado, está aqui a sua prestação de contas pública, está aqui o livro. Eu gostaria de abrir e comentar aqui alguns tópicos. O senhor apresenta à sociedade acriana. Esse tá mais... O jornal está mais... No jornal está mais completo? Está mais fácil. Vamos abrir aqui, então, aqui no jornalzinho, está aqui. Em defesa da implantação da zona de processamento e exportação do Acre, que já é uma realidade, segurança pública, residência do estudante universitário em Rio Branco, Código Florestal. Mas eu quero começar com o assunto que o senhor mais se debruçou, royalties do pré-sal. Os estados produtores, Rio de Janeiro e Espírito Santo, continuam naquela briga de não abrir mão de abocanhar a maior parte do bolo na distribuição dos royalties. O próprio presidente Lula, o próprio presidente Dilma falaram que realmente isso tem que ser revisto para que os estados produtores não percam um dinheiro que eles já esperavam. E o senhor várias vezes, reiteradas vezes aqui mesmo, disse que não é bem assim. Que é possível fazer uma distribuição mais equitativa sem retirar dos estados produtores a parcela que lhes cabe. Quando é que isso vai ser votado, deputado? Pelo amor de Deus, ninguém entende como é que a Câmara demora tanto para decidir uma questão como essa, tão importante para o país. Alain, o tempo, como eu falei, não é o que eu quero. É o tempo das coisas. Infelizmente, o Executivo manda no Legislativo. E quem não fez essa matéria ser votada foi a presidente Dilma. É ela que evitou que essa matéria fosse votada. É evidente que se o Congresso tivesse autonomia, ele votaria ou a gente derrubaria o veto do ex-presidente Lula. Mas também não é culpa dos próprios parlamentares que ficam naquele joguinho do toma lá da cá com o próprio Executivo? Como eu falei, o Congresso tem do que há de melhor, mas também tem do que há de pior. Mas vamos colocar os pingos nos is. Alain, primeiro, essa história me deixa meio indignado. Como acriano, que sou, como representante dessa gente. Primeiro, não há essa história de Estado produtor. Essa é uma balela. O Rio de Janeiro não gastou uma ruela para nada. Quem gasta tudo para descobrir, inclusive quando perfura que não dá certo, Petrobras. Quem paga o prejuízo é a União. Através dessa empresa. E a Constituição brasileira é claríssima. No seu artigo 20, inciso 5º, a plataforma continental brasileira é do país, é da União. O Rio de Janeiro já tem lucro, porque lá se montam várias peças de uma engrenagem gigantesca que gastam ali no estado do Rio e no Espírito Santo. Eu disse e vou continuar repetindo uma verdade. O Rio de Janeiro está sendo privilegiado. Sabe essas histórias de privilégio? Então, o Rio está sendo privilegiado. Agora está pegando 80% de uma riqueza que tinha que ser dividida para todo mundo. Agora eu não posso ficar calado. Ele está levando um dinheiro, Alain, que é do seringueiro, que é do colono. Quantos acrianos tem aqui na periferia que estão sem perspectiva, que não têm ainda uma oportunidade de trabalho? Quer dizer,
Não, nós não somos um estado milionário que pudesse abrir mão de um dinheiro para o Rio de Janeiro. Então, esse é um dinheiro do país, é da Qual União. seria a parcela do Acre nessa distribuição que o senhor defende? Olha, numa distribuição, não é nem, eu faço parte da comissão mista, com muita honra, que é suprapartidária, né, que está lutando muito para que, agora já no ano que vem, porque esse ano já foi, para que no ano que vem a gente ponha termo nisso. Alain, na proposta humilde, que não é a mais justa, mas é aquela que é possível fazer, que o Wellington apresentou, uma prefeitura de Rio Branco, por exemplo, que recebe hoje menos de 3 milhões de reais, receberia no ano que vem 12 milhões de reais. Chegando a 2020, a 2022, com algo em torno de 50 milhões de reais por ano na prefeitura de Rio Branco. Os repasses seriam progressivos. Progressivo, porque nós só vamos aumentar. Porque por enquanto o pré-sal, por exemplo, não está nem fazendo cócega. Claro. Né? Então, isso dentro do que já está descoberto. E o Estado, Alain, passará de 2020, 2022, a receber mais de 600 milhões de reais. É o empréstimo que esse governo fez, esse ano agora, 700 milhões. todos os anos, Alain, sem que seja empréstimo. Então é um recurso da União, e eu já combinei com a bancada minha, do PSDB, na Câmara Federal, que na hora que nós formos votar de novo essa matéria, nós vamos incluir um item no plenário, para que esse recurso também possa ser para recuperar solo degradado dos pequenos proprietários rurais. Deputado, nós vamos dar uma paradinha para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho para o segundo bloco do Gazeta Entrevista com o deputado federal Márcio Bittar. Até já.